Há 2000 anos, em uma remota parte do Império Romano, nascia um homem que mudaria a história do mundo. Jesus. Ele, desde o início, foi percebido como uma figura radical e revolucionária que faria mais mudanças do que já se havia visto desde a época dos profetas. Depois de uma vida inteira de pregação e curas pelas colinas e aldeias da Galiléia e da Judéia, Jesus foi traído, preso e brutalmente assassinado. A morte de Jesus foi extremamente difícil para os primeiros cristãos. Era muito constrangedor dizer-se seguidor de um líder que foi crucificado. Mas nos anos seguintes de sua crucificação, os seguidores de Jesus decidiram escrever sua história para explicar sua extraordinária vida e morte. Esses 4 evangelhos passariam mais tarde a ser uma das principais partes da Bíblia cristã, permitindo que a mensagem de Jesus fosse difundida ao redor de todo o mundo. É maravilhoso poder vir aqui hoje e ver essas pessoas de todas as partes do mundo ainda atraídas pelo poder de um momento que mudaria tudo. Essa é uma descoberta incrível. Ainda existem pessoas tão céticas que afirmam que Nazaré não existia no primeiro século. Por centenas de anos, os estudiosos têm tentado enxergar Jesus por trás do Cristo da fé dos evangelhos e revelar o personagem histórico, o judeu mediterrâneo que viveu e morreu como um homem e que, de acordo com os seus seguidores, foi ressuscitado do mundo dos mortos. Isso tudo é uma loucura. Eles conheciam as leis da natureza tanto quanto a gente. Eles sabiam que as pessoas mortas não ressuscitam. Com base nas últimas pesquisas arqueológicas, históricas e teológicas, especialistas bíblicos reexaminarão os relatos sobre a vida de Jesus para desvendar o verdadeiro significado dessa história de 2000 anos. É muito improvável essa história não ser verdadeira, porque não é o que você inventaria se estivesse começando uma nova religião. A história de Jesus. A biblioteca de John Rylands, no coração de uma das maiores cidades da Inglaterra, Manchester, contém o mais antigo fragmento do Novo Testamento cristão de que se tem notícia. Quando estudamos o Novo Testamento, encontramos centenas de manuscritos dos primeiros 3, 4 ou 5 séculos, incluindo alguns fragmentos minúsculos e muito antigos que datam de cerca de 60 anos após esses documentos terem sido redigidos. Nenhum outro relato da antiguidade foi tão documentado como este. Temos uma base de pesquisa muito mais sólida com o Novo Testamento do que com qualquer outro livro da antiguidade. Este fragmento de papiro foi supostamente escrito dentro de 100 anos da morte de Jesus. Ele contém algumas linhas que descrevem um encontro de Cristo em Jerusalém com o governador de Roma e a sua condenação à morte numa cruz. Este manuscrito é parte do capítulo 18 do Evangelho de João, no qual vemos Jesus conversando com Pôncio Pilatos. É um confronto do representante do reino de Deus e o representante do reino do mundo. E sobre o que conversaram? Bem, o que você acha? Sobre reinos, poder e verdade. Ele pergunta a Jesus, então, és algum tipo de rei? E Jesus responde, bem, me chamas de rei, mas eu nasci para isso, e foi para isso que vim ao mundo, para dar testemunho à verdade. E então Pilatos diz sua famosa frase, o que é verdade? Desde que essa pergunta surgiu na Bíblia cristã, os estudiosos procuram uma resposta que os ajude a compreender a história de Jesus relatada nos evangelhos. A Bíblia cristã atual é composta pelos 39 livros do Antigo Testamento, pelas escrituras hebraicas escritas entre 2.000 e 3.000 anos atrás e pelos 27 livros do Novo Testamento. No coração da Bíblia encontram-se os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram a história da vida de Jesus e foram escritos no século que se seguiu à sua morte.
Acho que não podemos afirmar que tudo o que está escrito nesses manuscritos é necessariamente a verdade. Mas eles apontam uma série de caminhos que levam à mesma cidade. E porque eles têm algumas diferenças aqui e ali, podemos ver que essas tradições divergiram, mas elas divergiram de uma mesma fonte. E isso nos permite chegar muito perto dessa fonte comum e afirmar novamente. Isso é o que João ou Paulo ou quem quer que seja escreveu, e é um relato muito preciso, uma evidência muito forte em comparação aos outros textos que conhecemos da Antiguidade. A maioria dos estudiosos da Bíblia da atualidade afirma que a melhor maneira de compreender os evangelhos e o que eles afirmam sobre Jesus é tentar entender a época na qual eles foram escritos e como era a vida no mundo onde todas aquelas histórias aconteceram. Nesta série, queremos descobrir o significado original da história de Jesus. Investigar o Evangelho sobre sua vida não pelos olhos de um leitor do século XXI, mas pelos olhos das pessoas para quem as histórias foram escritas há quase 2000 anos. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de Davi, e a virgem se chamava Maria. O mundo judeu do primeiro século, no qual Jesus nasceu e de onde foram compilados os primeiros relatos sobre sua vida, era muito mais religioso do que hoje. Era uma época cheia de expectativas acerca da vinda do Messias, a pessoa que livraria o povo de suas desgraças. As histórias sobre o nascimento de Jesus sugerem que ele seria esse Salvador. Há muita controvérsia em relação à historicidade dos relatos sobre a infância de Jesus. Alguns dizem que há verdade histórica nesses relatos e outros dizem que não. Algumas pessoas são mais confiantes, outras são mais céticas, e muito disso tem a ver com a crença de cada um sobre a existência de milagres. O Dr. Simon Gattercoe é professor sênior da Universidade de Cambridge e especialista no estudo do Novo Testamento. Ele acredita que os escritores dos evangelhos pretendiam mostrar a seus leitores quem Jesus realmente havia sido e confirmar que desde o início de sua vida ele estava destinado a mudar o curso da história. A mensagem dos evangelhos é que esse Jesus Cristo em particular era o Filho de Deus que veio à Terra para morrer, ressuscitar e trazer a salvação ao mundo dos homens. Portanto, não é simplesmente um relato histórico. Ele traz uma mensagem. Quando os evangelhos foram compilados pela primeira vez no primeiro século, o que hoje chamamos de Israel e Palestina fazia parte do Império Romano. Para os judeus, isso significava que sua terra sagrada se encontrava sob o governo pagão. E no Império de César, os imperadores eram considerados deuses infalíveis. Para os escritores dos evangelhos, a extraordinária história do nascimento, vida e morte de Jesus era uma afronta direta àquele mundo. Para eles, Jesus era o verdadeiro Deus e não César. Os evangelhos de Mateus e de Lucas provavelmente foram escritos entre as décadas de 70 e 80 depois do nascimento de Jesus Cristo, e este período foi significativo porque os imperadores nessa época começaram a ser chamados de filhos de Deus. Quando lemos as narrativas de Mateus e Lucas sobre o início da vida de Jesus, ambos relatos se referem a ele como filho de Deus. Aquele com maior sensibilidade política talvez tenha se impressionado com o fato de que Jesus era o verdadeiro filho de Deus e provavelmente uma ameaça ao imperador. Alguns estudiosos modernos sinalizam as divergências nos 4 relatos sobre a vida de Jesus como uma evidência de falsidade. Outros atribuem essas divergências simplesmente à forma como essa história central pode ser contada, a partir de pontos de vista diferentes. A narrativa tradicional da infância de Jesus é, na realidade, uma fusão dos relatos de Mateus e de Lucas, que contém alguns incidentes similares e outros divergentes. Na narrativa de Mateus, José é o personagem principal. É ele quem recebe a mensagem do anjo.
Já no Evangelho de Lucas, José quase não é mencionado e toda a atenção é concentrada em Maria e sua família. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. A história da família de Jesus era muito importante para seus seguidores. Os evangelhos de Lucas e de Mateus fornecem uma genealogia detalhada que remonta centenas de anos antes de seu nascimento. Mais que um guia literal para os ancestrais de Jesus, eles contêm uma mensagem sobre quem se acreditava que Jesus realmente era, o tão aguardado Messias judeu. Em primeiro lugar, as genealogias de muitas pessoas são importantes por si só, pois fazem parte do nosso passado. Precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Então, a ideia de que Jesus é filho de um mero carpinteiro de Nazaré, se disser que ele é descendente de Davi, tudo fica bem diferente, pois, pela tradição, o Messias seria um descendente da casa real de Davi. Por isso é tão importante estudar a genealogia. Davi é a figura real crucial do Antigo Testamento. Ele era a referência do reino ideal, o primeiro rei de Israel aprovado por Deus, e por isso ele se tornou um modelo utilizado pelos autores do Novo Testamento para descrever Jesus como rei ideal. Jesus é o segundo Davi, é o filho de Davi. O Evangelho de Mateus é organizado em 3 blocos de 14 ancestrais. O número 14 é muito significativo porque, numericamente, pode se referir ao nome de Davi. As letras hebraicas Dalet, Vav, Dalet têm valor numérico de 4 mais 6 mais 4, que somam 14. Portanto, a genealogia em Mateus clama que Jesus é Davi. Davi o filho de Davi. O Evangelho de Lucas é bem diferente, pois sua genealogia remonta, na verdade, não a Davi, mas a Adão. Lucas talvez tenha utilizado a genealogia para apresentar o fato de que Jesus não é estritamente um Messias judeu. Ele não veio à Terra somente para o povo de Israel, mas para todos os descendentes de Adão. Lucas tem uma visão mais universal sobre sua genealogia. O anjo disse: "Não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. A concepção milagrosa de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas é vital para a história. Em primeiro lugar, por ser uma ação ocorrida inteiramente por intervenção divina, Jesus não foi concebido por meios naturais humanos e por isso a salvação seria por completo uma obra de Deus. Por outro lado, a concepção foi real e a partir dela foi gerado um ser humano real. Assim vemos 2 lados da identidade de Jesus. Ele é ao mesmo tempo um homem e divino. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Emanuel, o que em hebraico significa Deus conosco. Ele é um ser divino, mas ao mesmo tempo está entre nós. Quando os primeiros cristãos leram este relato sobre o nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus e de Lucas, eles provavelmente interpretaram de forma literal e presumiram que aquelas coisas realmente tinham acontecido com Jesus e eles foram mais além. Eles não imaginaram o nascimento como ponto de partida. Para eles, as narrativas afirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Através dos relatos sobre o nascimento e as genealogias, todo o cumprimento da profecia é confirmado. E assim, os primeiros cristãos tiveram a certeza de que Jesus não tinha nascido por acaso, e sim que sua chegada havia sido planejada por Deus para aquele exato momento. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o líder que há de apacentar a meu povo, Israel.
A geografia é importante porque Belém foi uma cidade fundamental no Antigo Testamento. Era uma cidade pequena e insignificante em termos políticos e econômicos, mas se tornou famosa pela associação com Davi. Jessé, pai de Davi, era chamado de Jessé de Belém, então talvez Davi tenha nascido lá. Ele com certeza viveu os primeiros anos de sua vida em Belém e principalmente foi ungido pelo rei ali. Em seguida, se desenvolveu a profecia de que o líder viria de Belém para conduzir Israel, e esta foi a profecia que Mateus desenvolveu, a profecia de Miqueias, que teria sido cumprida por Jesus. Ao longo dos séculos, historiadores e cientistas vêm debatendo acerca da estrela de Belém e tentam encontrar uma explicação racional, um cometa, um planeta, ou até mesmo uma supernova desconhecida. Mas nenhuma delas se provou convincente. Alguns estudiosos atuais acreditam que a estrela é um artifício simbólico, uma metáfora bíblica com um significado especial para os judeus do primeiro século. A estrela que guiou os 3 reis magos até Jesus é um indicador importante de sua identidade sobrenatural, de sua natureza celestial. Acho que isso se refere a uma profecia presente no livro dos Números do Antigo Testamento, que afirma que uma estrela surgiria de Jacó. A profecia de Balaão, no livro dos Números, diz que uma estrela surgiu dos céus. Mas seria o Messias o rei ungido? Sem dúvida, o rei ungido seria um tipo de estrela ou filho de uma estrela. Todas essas metáforas são muito pertinentes e é muito natural que elas fossem usadas. Essa estrela também se relaciona a um trecho do Evangelho de Lucas, em que se afirma com termos muito semelhantes que Jesus seria como uma luz, um sinal de primavera, uma estrela que se ergueria nos céus. Mais uma vez é a profecia se cumprindo, agora no livro de Isaías, que diz que a luz do céu desceria à terra e brilharia naqueles que estivessem na escuridão. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. O incidente com os chamados os 3 reis magos é um episódio fascinante que foi especialmente enfeitado e romantizado na posterior história cristã. Não sabemos ao certo pelo Evangelho de Mateus se havia mesmo 3 homens e se eram magos. Com certeza eles não eram reis. São descritos como magoi. A palavra grega magoi significa astrônomos ou astrólogos, pessoas que utilizavam as estrelas com propósitos mágicos. No Evangelho de Lucas também aparecem pastores com o objetivo de mostrar que a mensagem de Jesus não alcançaria apenas as elites, os sacerdotes e os nobres, mas também os mais humildes pastores. De acordo com um dos evangelhos, logo após o seu nascimento, Jesus já corria perigo. Ele não apenas era visto como uma potencial ameaça ao imperador romano, mas também era retratado como um rival de Herodes, o rei dos judeus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes procurará o menino para destruí-lo. De todos os personagens presentes nos relatos, o rei Herodes é um dos poucos que hoje possui fontes históricas alternativas. Sabemos que ele existiu na época do nascimento de Jesus e que era o rei da Judéia, uma província subordinada ao Império Romano. Hoje, as ruínas de seu palácio de inverno, Heródio, ainda vigiam Belém do Alto. Na última década de vida, Herodes já era um homem muito velho, muitas pessoas aguardavam sua morte. Os últimos anos de sua vida foram, de acordo com Joséfo, repleto de suspeitas, de conspirações reais ou imaginárias e de muitas mortes causadas pelo rei, que tinha medo das conspirações. Então fica mais fácil entender o relato dos evangelhos sobre o temor de Herodes em ganhar mais um adversário na disputa pela coroa do reino judeu. De acordo com o Evangelho de Mateus, Herodes ficou tão transtornado com Jesus como um possível rival ao trono que ordenou às suas tropas o massacre de todos os meninos recém-nascidos de Belém.
Essa história provavelmente não tem fundamento histórico, mas reflete a aversão a Herodes, que nesse caso assume a forma de uma comparação ao faraó. De acordo com o livro do Êxodo, o faraó comandou a perseguição dos bebês do sexo masculino ao saber do nascimento de um salvador do povo judeu chamado Moisés. Assim, a chegada de um novo Moisés também requeria um novo faraó, que também tentaria matá-lo. Portanto, se tornou muito conveniente focar em Herodes como um opositor a Jesus, e se um é muito, muito bom, o outro tem que ser muito mau, porque é assim que a lógica funciona. O Egito era, na época do Novo Testamento, o antigo inimigo da nação de Israel. Seu povo foi mantido prisioneiro no Egito por centenas de anos, dos últimos capítulos do livro de Gênesis até a primeira parte do livro do Êxodo. Eles foram escravizados e oprimidos. Por isso, quando José pega Maria e Jesus e vai até o Egito, significa que as coisas tinham ficado muito ruins em Israel sob o reinado assassino do rei Herodes. Mas também é uma resposta à profecia, pois no livro de Oséias há uma profecia aplicada no livro de Mateus que diz que um filho de Deus viria do Egito. Assim, mais uma vez, Jesus cumpre a profecia, ainda que de forma involuntária devido às circunstâncias. Acho que o objetivo dos evangelhos é contar aos leitores e crentes a história da vida, da morte e da ressurreição desse Redentor. Uma das coisas que se deve esperar das histórias antigas sobre esses heróis é a ocorrência de algum fato miraculoso relacionado ao seu nascimento, quer ele seja salvo pelo milagre de uma enorme ameaça, como vemos em Mateus, quer o seu nascimento seja resultado de uma profecia extraordinária, como vemos em Lucas. As histórias da infância existem para assegurar que, desde o início de sua história, este Salvador foi protegido por Deus. Após o nascimento de Jesus, os evangelhos não narram quase nada sobre os acontecimentos seguintes. É mencionado que sua família retornou a Nazaré, mas há apenas uma história sobre sua infância na Galileia. Muito foi especulado a respeito do que Jesus teria feito durante todos esses anos e sobre suas peregrinações por todo o Oriente Médio, pelo Egito e até pela Índia e pelo Tibete para estudar os míticos orientais. Existe uma área da pesquisa bíblica capaz de ampliar os conhecimentos acerca do passado para além dos registros escritos e ajudar a explicar os anos perdidos de Jesus e o mundo onde ele cresceu. Acho que há lacunas nas narrativas sobre a vida de Jesus. Existem porque algumas partes não interessavam os escritores dos evangelhos. Eles tinham outro objetivo. Por isso não se importavam em narrar o nascimento miraculoso em pelo menos 2 dos relatos. Lucas também não se incomodou em mencionar uma história na qual Jesus tinha em torno de 12 anos. Para mostrar sua precocidade, João começou com a criação e em seguida parece que ele queria guiar o leitor para o ministério. Então ele simplesmente pula para o ministério e temos que supor que Jesus cresceu mais ou menos como todas as crianças da Galileia. O que a arqueologia pode fazer é mostrar como tudo isso deve ter sido. O professor James Strange é um dos principais arqueólogos bíblicos do mundo. Ao longo dos últimos 30 anos, ele vem escavando uma das mais importantes cidades da Galileia no primeiro século, Séforis. Ele acredita que Jesus tenha visitado Séforis muitas vezes e até trabalhado por lá, pois a cidade ficava a apenas 2 horas de viagem de Nazaré, a cidade natal de Jesus. Bom, estamos na estrada principal de Séforis. As pessoas vinham de Nazaré, da antiga Gares e de vários outros lugares, e caminhavam por aqui em direção a Tiberíades. Elas vinham comprar, vender, consultar médicos. Muitas pessoas vinham também por curiosidade, e tantos outros procuravam trabalho. Este era o lugar ideal para isso tudo. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Escondido num trecho dos evangelhos que descreve o início do ministério de Jesus na Galileia, encontra-se o versículo que fornece algumas dicas sobre os primeiros anos de sua vida. Jesus foi descrito tradicionalmente como um carpinteiro. No entanto, uma tradução mais fiel da palavra grega, tekton, seria pedreiro.
Jesus, seu pai e provavelmente seus irmãos constituíam uma família que realizava trabalhos braçais e que possuía a habilidade e os conhecimentos necessários para trabalhar com madeira e pedra. Então, isso era fundamental para a vida aqui. O que fez de Jesus e de sua família ideais para viver num lugar cujas bases estavam sendo construídas. Durante a infância de Jesus, Séforis passava por uma grande onda de construções sob o comando do rei Herodes Antipas. Para Jesus e seus irmãos, este teria sido o local ideal para procurar trabalho. Assim, a 6 quilômetros de distância, estava a antiga Nazaré, onde Jesus viveu com seu pai, seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Por isso não seria de estranhar que ele viesse até aqui com seu pai, como filho mais velho, procurar por trabalho. Eu acho que aqui seria o lugar ideal para contextualizar Jesus como um pedreiro que construía desde casas, pequenas parelhas de boi, até trabalhos com pedras para construções maiores. Podemos ver os trabalhos de pedras do primeiro século refletidos em todos os lugares para onde olhamos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Os evangelhos parecem sugerir que Jesus possuía uma grande família consanguínea. Na realidade, nos primeiros séculos do mundo judeu, teria sido muito estranho não ter nenhum irmão ou irmã. Mas ao longo dos séculos, a ideia de que Jesus teria uma família próxima trouxe problemas para algumas denominações cristãs. A partir das Escrituras, interpretamos que Jesus vinha de uma família extensa. Não era apenas Maria, José e Jesus, mas havia também pelo menos mais 4 irmãos, cujos nomes nós sabemos, e pelo menos 2 irmãs. Talvez houvesse mais, mas infelizmente não sabemos os seus nomes. De acordo com os católicos romanos e com os cristãos ortodoxos, Maria, a mãe de Jesus, foi eternamente uma virgem, que não teve outros filhos após a sua chegada. Eles acreditam que Jesus não possuía relação sanguínea com esses irmãos e irmãs. A explicação tradicional da Igreja Ortodoxa grega e da Igreja Católica Romana para a existência dos irmãos de Jesus é a de que eles eram seus meio-irmãos trazidos do casamento anterior de José, que era viúvo. Portanto, Jesus teria sido o único filho de Maria. A tradição protestante enxerga essas crianças como filhos biológicos de José e de Maria, nascidos depois de Jesus. Qualquer que seja a explicação, vemos que Jesus não cresceu como filho único. Durante a infância de Jesus, Nazaré era apenas uma pequena aldeia com menos de 500 habitantes. Nos dias de hoje, é uma das principais cidades de Israel. Até 2009, nenhum vestígio da antiga aldeia havia sido revelado, até que uma descoberta extraordinária foi feita perto do centro da cidade. Em torno de 2009, uma construção estava sendo erguida por aqui. E ao escavar o solo, foi descoberto algo muito interessante para os arqueólogos. E foi o que fizeram. Arqueólogos foram chamados para investigar, e quando escavaram, encontraram uma casa do primeiro século. Essa foi uma descoberta incrível. Ainda existem pessoas tão céticas que afirmam que Nazaré não existia no primeiro século. É uma confirmação incrível de que não estávamos enganados e de que ela realmente existia. Segundo os arqueólogos, era uma construção muito simples, feita de barro e pedras com 2 quartos e um quintal. Também encontraram vasos de argila e cal que eram usados pelos judeus da Galiléia naquela época, indicando que a casa havia sido habitada por uma família de judeus devotos. Lendo o Evangelho de Lucas, por exemplo, vemos que Jesus nasceu em uma família judia praticante. Eram pessoas devotas que tinham o hábito de rezar e de peregrinar até Jerusalém.
Ele foi circuncisado no 8º dia, foi apresentado. O ritual do resgate foi realizado, ou seja, vemos que a família de Jesus era profundamente engajada em sua identidade e em suas tradições judaicas. A religião no primeiro século não era uma categoria separada da vida cotidiana. Tudo se misturava. A ideia moderna de que a religião é mais um aspecto da vida é muito moderna ou pós-moderna para alguns. No primeiro século era instituído que havia um Deus no universo que havia feito tudo aquilo. Todos sabemos que a idade dos 12 e 13 anos é um período de transição para meninos judeus, quando eles passam pelo bar mitzvah. Os evangelhos contêm apenas uma história sobre a infância de Jesus. Ela é muito significativa, pois revela tudo o que é sabido sobre sua criação religiosa. O Evangelho de Lucas narra que, aos 12 anos, Jesus acompanhou seus pais a Jerusalém para o festival judaico de Pessach. Quando Jesus visitou o templo em Jerusalém aos 12 anos, Maria e José retornaram com um grande grupo de viajantes, pois não era seguro caminhar grandes distâncias sozinhos, e Jesus ficou para trás. Só durante o jantar, eles perceberam que ele não estava junto, pois achavam que ele estava com as crianças. Então eles saíram correndo de volta para Jerusalém, o que levou mais um dia inteiro de viagem e tiveram que procurar em uma cidade inteira, sem nenhum mapa, tentando encontrar o menino perdido. Eles devem ter entrado em pânico. E onde eles acabaram encontrando Jesus? No templo, conversando com os professores de religião, com os fariseus, com os escribas, com as pessoas que conheciam as escrituras e as práticas judaicas. Todos estavam impressionados com o menino. Acho que as pessoas não percebem que a sociedade judaica na época de Jesus era muito letrada, o que significa que eles estavam acostumados a ler. Eles podiam não escrever tanto, mas sabiam ler. Haviam aprendido a ler através das Escrituras. Isso era muito importante, pois o serviço sabático na sinagoga era conduzido por pessoas comuns e não pelos sacerdotes. Qualquer um que soubesse ler poderia ser convidado a participar da leitura da Torá, dos profetas ou do livro de Moisés em uma cerimônia na sinagoga. Sinagoga significa duas coisas. Primeiro, a reunião de homens para declarar a Torá, para realizar uma cerimônia formal com a Bíblia. E, em segundo lugar, significa o local onde essas cerimônias são realizadas. Temos 7 estruturas arqueológicas identificadas como boas candidatas a sinagogas. Se os aldeões de Nazaré cresceram a ponto de achar que precisavam de uma, teria sido perfeitamente possível que construíssem uma na cidade. Suas salas de aula eram as ruas de uma cidade judaica. Ele observava os pastores com suas ovelhas e suas cabras. Ele viu os labradores semeando a terra, viu os pais com suas crianças, e essas eram as imagens que seriam usadas por ele nas suas parábolas, com os quais ele se comunicaria com as pessoas em seu ministério. Ele falava com todos na rua, coletores de impostos, mulheres, e ele era capaz de falar sobre Deus em uma linguagem que as pessoas compreendiam. Bom, os anos perdidos de Jesus de 12 a 30 anos. Acho que ele era um membro de pleno direito de sua família e sua aldeia. Nós esperaríamos que, como primogênito, ele se casaria logo, mas não se casou. Nós esperaríamos que, se algo acontecesse com José, por exemplo, já que ele desapareceu da narrativa, se ele fosse assassinado ou sofresse um acidente, ou apenas morresse vítima de uma infecção, Jesus ficaria em casa e cuidaria de sua mãe. Mas ele não fez isso. Nós não esperaríamos que ele tivesse conhecimento detalhado sobre as tradições judaicas, tradições do tempo e das próprias Escrituras. Mas aparentemente ele tinha. Então ficamos confusos e sempre que fazemos essa previsão sobre Jesus, somos muito bons em prever o que encontraríamos se escavássemos um lugar como Séforis, mas somos muito ruins em prever o que Jesus se tornaria.
A maioria dos estudiosos da Bíblia considera Marcos como o primeiro evangelho, provavelmente escrito cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. E ele não começa com a história do nascimento de Cristo ou com a sua infância, mas com a narração de uma das pessoas mais enigmáticas e incompreendidas do Novo Testamento. Uma pessoa que tem uma profunda influência tanto em Jesus como no cristianismo. João Batista. A doutora Joan Taylor é especialista em João Batista e acredita que a igreja menosprezou seu significado real na história da vida de Jesus. Toda a história de Jesus, toda a história do reino de Deus, o começo do cristianismo se inicia neste momento no Rio Jordão. E é extraordinário vir aqui agora e ver a multidão, os turistas que vêm do mundo todo, ainda atraídos pelo poder daquele momento quando Jesus se aproxima de João Batista e uma coisa que mudaria tudo aconteceu. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E quando ele saiu da água, imediatamente viu os céus se abrirem e o Espírito descer até ele como uma pomba. E uma voz veio do céu: És meu filho amado, em quem me comprazo. E então os outros escritores dos evangelhos queriam reescrever essa história. Parece que João é o homem principal e Jesus é o homem que precisa de penitência e vai até João à procura de uma nova vida. É mais ou menos isso que João queria que as pessoas vivessem. Então eles o deixaram em segurança. Mateus o deixa em segurança naquilo que João Batista diz a Jesus: eu deveria batizá-lo. Por que veio até mim? Lucas descreve o batismo como Jesus sendo batizado como qualquer outra pessoa. Mas depois Jesus vivencia a visão. Então ele desassocia isso de João. E no quarto evangelho, o evangelho de João, João sempre diz a Jesus: eis o Cordeiro de Deus, vá atrás dele. De acordo com outras fontes contemporâneas do primeiro século, João Batista era um grande líder religioso. Mas hoje, no cristianismo de massa, ele é visto como um precursor. Sua importância é apenas por ele ter sido o profeta que preparou o caminho de Jesus. João Batista é, como vocês sabem, o último dentre os profetas no Velho Testamento. E ele é o primeiro personagem mencionado no Novo Testamento. Praticamente o Evangelho de Lucas começa com o nascimento de João Batista, porque ele é um tipo de linha divisória entre o Velho e o Novo Testamento. Ele é conhecido como o precursor de Jesus Cristo. Mas João é muito inferior a Jesus nessa narrativa, não é? Certo. Ele tem relação, mas é inferior. Jesus é o cara. Bom, no Evangelho de João, no Evangelho de São João, nós temos essas palavras de João Batista: ele deve se tornar maior e eu devo me tornar menor. Muito do que é conhecido sobre João Batista no primeiro século foi perdido porque não era conveniente para o cristianismo lembrar muito dele. Há algumas pistas aqui e ali sobre as intenções de João. Mas, de alguma maneira, temos que realçar o que estudiosos chamam de texto apologético, que dá segurança a João, que lhe dá um significado muito secundário ao significado de Jesus. O arqueólogo Dr. Shimon Gibson passou a vida inteira investigando as várias localizações bíblicas ligadas a João Batista. E ele está convencido de que identificou um novo local nunca antes filmado. João também estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia ali muitas águas, e o povo ali se batizava.
Estamos em cima de Tel Shalem, que é identificada como Salém. E você pode olhar em volta, ali ao norte, em direção a Bet Shaan. Temos as montanhas da Transjordânia ali. E, depois, em Tel, temos um complexo de nascentes muito grande. É uma das 13 nascentes nas proximidades. E esta é identificada como Enon. Espera um pouco, eu acho que eu tenho um mapa aqui. Vou dar uma olhada. Vou mostrar a você. Olha só, estamos aqui e estes locais azuis representam fontes de água. Eu vejo os pontos azuis, estão em todos os lugares ao nosso redor. O lugar faz parte da antiga fortaleza do exército israelense datada do final dos anos 60, quando Israel ainda estava em guerra com a vizinha Jordânia. Nenhuma escavação foi feita aqui. É um lugar onde quase ninguém vem e, de fato, provavelmente, é a primeira vez que está sendo filmado. E o que foi surpreendente para mim, no declive ali, é que encontrei cerâmica que data daquele período. Aqui temos alguns escombros. Talvez esta seja a borda da piscina. Você pode ver uma espécie de cacos de cerâmica aqui e ali. E dá para você ver os cacos bem aqui. Parece que estão... isso é ótimo. É do período romano, do 1º século, do tempo de João Batista. Então, a evidência de que tem algo aqui no rio de Enon, da época de João Batista. Segundo os evangelhos, João Batista pregou um batismo de arrependimento pelo perdão dos pecados. O que para os judeus do 1º século era um conceito revolucionário. Os judeus imergiam na água, mas por razões de rituais de pureza. Para João, o batismo tinha um significado diferente. É interessante perceber que não se trata apenas do ritual de pureza, mas também, pelo menos no caso de João Batista, de reparação se você quer ser perdoado ou se quer ser aceito por Deus. Eu diria que, primeiro, você deve limpar o seu coração e criar um novo status diante de Deus, eu diria. Então é por isso que nos evangelhos de Lucas e Mateus ele desafia as pessoas que vêm até ele e dizem: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? É uma afirmação muito provocativa. E o Rio Jordão é um ótimo rio para isso. O Rio Jordão tinha uma grande importância simbólica para os judeus do 1º século. Segundo o Velho Testamento, foi por aqui que seus ancestrais, guiados por Josué, pisaram pela primeira vez na terra prometida. E você conhece muito bem todos aqueles trabalhos paralelos. Você imagina alguém entrando na Terra, você imagina alguém entrando em uma nova identidade, você imagina alguém entrando em uma nova autopercepção, e assim vai. Joan Taylor está convencida de que, se você examinar com cuidado as narrativas dos evangelhos, eles revelam como João e Jesus eram próximos e que, na verdade, Jesus pode ter sido parte do movimento de João, um de seus discípulos. Outra coisa muito importante sobre João Batista, que tende a ser menosprezada na maioria das tradições sobre ele, é que ele era professor. E que este elemento em particular de João é apenas realmente preservado no Evangelho de Lucas. Todos os outros evangelhos, todos os escritores anteriores cristãos querem esquecer esse fato porque o verdadeiro professor é Jesus. Para Joan Taylor, o grego original do Novo Testamento revela mais pistas sobre a natureza da relação entre João e Jesus e como João pode ter sido o autor do Pai Nosso. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensinai-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Há algumas possibilidades interessantes em termos de sobrepor os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de João. E uma das mais interessantes é a conexão com a versão de Lucas do Pai Nosso e aquela palavra assim como.
Catos é impressionante porque é ambígua e não se sabe se Jesus responde e lhes dá uma nova oração, como João ensinou seus discípulos a rezar. Agora lhes dou uma nova oração. Ou se é idêntica à oração que João ensinou a seus discípulos. E é muito peculiar que haja essa ambiguidade, dada a tendência a menosprezar João. É claro, em todas as outras fontes contemporâneas, que João era uma figura religiosa importante na Galiléia e na Judéia do primeiro século. Tanto que ele se tornou uma ameaça ao rei local, Herodes Antipas. Lembre-se de que há milhares de seguidores. Ele era realmente uma força a enfrentar. Ele era aquele cara que Herodes Antipas odiava e temia. E é a expansão de sua força. Aproximadamente 28 depois de Cristo, que ele faz com que Herodes Antipas o tema. E foi isso. Ele precisa se livrar dele. Os evangelhos também contêm a história da morte de João. Como ele foi preso por Herodes Antipas depois de ter falado sobre o casamento de Herodes com a ex-mulher de seu irmão. E como, para apaziguar sua mulher, Herodes ordenou a decapitação de João. Para John Taylor, João é uma figura crucial da história de Jesus. O homem que o inicializou em sua missão de mudar o mundo. Jesus vivenciou uma coisa muito profunda no Rio Jordão e ele também sentiu que era o momento de ser iniciado. É uma experiência visionária e interior. É uma coisa que ele mesmo vivencia. E o único jeito de alguém ficar sabendo disso é se ele contasse a alguém. Foi isso que aconteceu comigo. E isso o validou. Agora ele era o Filho de Deus e tinha o poder da profecia. O Espírito Santo é o Espírito profético. Então agora ele tinha autoridade para pregar sua missão. De acordo com os evangelhos, foi apenas depois da prisão de João Batista que Jesus começou seu ministério. Ele começou a caminhar pelas aldeias e cidades da Galiléia, reunindo um grupo de seguidores, seus discípulos. Ele também começou a realizar atos miraculosos, que formaram um dos aspectos controversos de sua vida, e a pregar uma mensagem perigosa, que logo levaria a um conflito direto com os poderosos. No próximo episódio, vamos ver como a história de Jesus dos Evangelhos o levou das colinas da Galiléia até a capital judaica, Jerusalém, onde sua vida chegaria ao clímax. O que aprendemos nas histórias sobre Jesus é que ele, em sua época e em seu lugar, tinha uma reputação de milagreiro. Eu diria que Jesus é um revolucionário. Ele fez o que revolucionários fazem. Ele desafiou as estruturas do poder. Nada acontece por acaso. Ele parece ter um plano. Ele é o que Dorothy Sayers chama de homem nascido para morrer. Versão brasileira BKS.